3 de setembro, o abominável da desolação. Afinal, é uma palavra esquisita. Da onde Jesus tirou o abominável da desolação? Vamos ver aqui, Marcos capítulo 13, 14. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça, nem entre para tirar a sua capa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar qualquer coisa. Ai das que estiverem grávidas naquele dia. Ai daquelas que amamentarem. Orai para que isso não suceda no inverno. Agora ele está falando especificamente da destruição do templo. Porque ontem nós vimos que eles perguntaram sobre o fim do mundo, né? Porque para destruir uma estrutura daquela, só se fosse o fim do mundo. Então eles perguntaram, quando seria o fim do mundo? Quando aconteceriam essas coisas? Jesus respondeu. Agora ele vem falando sobre o que ele queria falar mesmo, que era a destruição do templo, a destruição da cidade de Jerusalém, que ele estava predizendo para depois dele, depois que ele fosse para o céu, que no caso foi o ano 70. Jesus viveu até o ano 30, no ano 70, então aconteceu a destruição do templo e de Jerusalém. E é interessante como que foi isso. O general Tito, romano, ele veio e cercou a cidade com seus estandartes. Cercou, ele não chegou e foi entrando na cidade. Ele cercou a cidade. A intenção dele não era entrar imediatamente. As estratégias de guerra eram várias. E uma delas era cercar a cidade até que eles, desesperados pela fome e pela sede, fossem saindo, então eles iam matando. Ia matando todos e tomavam a cidade. Então era assim essa estratégia que o general Tito, ele estava usando, iria usar em Jerusalém. Jesus sabia. E falou, olha, vai ter um sinal. Essa cidade será cercada. E quando vocês virem essa cidade cercada, vocês fiquem alertas. Este é o sinal. Porque haverá uma oportunidade para aqueles que creem nessa profecia saírem da cidade. Porque eles vão acampar em volta da cidade, mas de repente vão sair. E depois voltarão. Nesse momento em que eles saírem, vocês corram. É urgente, porque ele vai voltar logo. Eles vão desmontar tudo e vão sair. Como se eles estivessem desistindo da guerra, mas eles não desistiram da guerra. Houve algo urgente. Chega o recado para eles que era urgente, agora eles deveriam defender outra parte de Roma. Então eles saem correndo. Todo o exército.
Mas se vocês creem em mim, na minha profecia, disse Jesus, vocês não serão enganados. Eles vão voltar. E quando voltar, vão voltar com muita raiva, vão destruir tudo. Então, ao verem esses estandartes, esse cerco, esse é o abominável da desolação. Esse é o destruidor. Esse é o perseguidor, o inimigo de vocês virão para destruir a cidade. Amando de Satanás, o príncipe desse mundo, esse príncipe vai cercar a cidade para destruir. Mas eu vou dar uma chance para vocês. Eles vão sair e vocês saem também. As que estiverem no campo, não volte para pegar sua capa. Os que estiverem em cima da sua casa, desça correndo, não entra para pegar alguma coisa, desça e já corre. Todos corram. Saem, salvem-se, salvem vossa vida. Ai das que amamentarem nesse dia, porque não é próprio uma corrida, fugir, procurando salvar a vida com um bebê no colo, ou das grávidas. Nessa correria, não, orem para que isso não ocorra. No inverno, porque se ocorrer no inverno, a temperatura lá é muito baixa. Marcos não cita um pedacinho do que Jesus falou, mas Mateus cita. Ele fala que orem para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque no sábado não é um dia de correria. É um dia de paz. Então Jesus preocupou com um sábado que iria ocorrer ainda no ano 70, 30 anos depois, 40 anos depois. Veja que interessante. Se preocupou com as grávidas, as que estavam amamentando, preocupou com a temperatura e preocupou-se também com o sábado. Porque no sábado é um dia que não se deve fazer esse tipo de correria. É um dia de ir na igreja, um dia de adorar a Deus, e ali haveria um momento de guerra. Então, o abominável da desolação está, inclusive, já profetizado por Daniel. Jesus citou a profecia de Daniel, capítulo 9, versos 26 e 27. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, quer dizer, Jesus, né? E já não estará. E o povo, veja, o povo, está falando de outro assunto, o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade. Esse príncipe é o príncipe do mundo, que é Satanás. O povo de Satanás virá e destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, ou seja, destruição total. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Que perseguição que houve! Então, quem saísse dali preservaria a sua vida, porque a profecia foi confirmada por Jesus.
O verso 27 disse que Jesus fará firme aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. Então, com 62 semanas, ele está contando que ali começaria a contar 7 semanas finais, que daria 70 semanas, ou 490 anos, que é o tempo de oportunidade para o povo judeu se converter, aceitar o Messias. Mas aqui Jesus está dizendo que eles não aceitaram o Messias e nem iam aceitar. Alguns iriam aceitar, mas o povo, a maioria, elegeria o príncipe do mundo, o príncipe desse mundo, e cercaria a cidade e destruiria a cidade e o santuário. Mas Jesus faria outra coisa. Aqueles que acreditassem nesse sinal que ele deu, haverá um sinal. Vocês saem nesse sinal. E quem aceitasse, ele diz: eu vou fazer uma aliança com muitos durante essa semana. Mas na metade da semana, ele ia morrer. E na morte dele, ele iria acabar com o sacrifício e oferta de manjares, ou seja, leis cerimoniais. E sobre as asas da abominação virá o assolador. Esse é o assolador, o abominável da desolação. É o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele, até que ele mesmo seja destruído. Então, este é um sinal que Jesus deixou para aqueles judeus. E também haverá uma perseguição. Seremos igual eles foram, mortos. Serão entregues pelos nossos queridos. Seremos levados às cortes, às igrejas, para dar o testemunho de o porquê nós nos comportamos daquele jeito, fiéis à Bíblia. E o Espírito Santo dará o que falar naquela hora. Mas aqui diz que a profecia de Daniel, confirmada por Jesus, se cumpriu no ano 70. E nós sabemos, está na história geral aí. Jerusalém foi destruída no ano 70. Isso nos faz o quê? Será que nos faz confiar mais em Jesus e nas profecias da palavra de Deus?